Quando nós terminamos a nossa melhora do ferrão e tornamos o nosso ferrão puro, o ferreiro pede para que nós tomemos uma decisão muito importante: matá-lo, mas a gente também tem a opção de deixá-lo viver. Essa é uma das escolhas mais icônicas que nós encontramos em Hollow Knight, onde a gente escolhe realmente o destino, a vida de um NPC. Só que dentro do jogo existem outras escolhas que não essa, que também são de vida ou morte. Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique Kira e para começar esse vídeo a gente vai abordar uma dúvida que muitos jogadores têm. A gente encontra alguns espíritos durante o jogo, inclusive a gente tem o Ferrão dos Sonhos, que a gente pode usar para fazer com que eles desapareçam. Mas quando a gente faz com que esses espíritos desapareçam, o que acontece exatamente com eles? Será que eles morrem? Ou será que eles já estavam mortos e de alguma forma isso é um tipo de libertação? Para você, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Deixa aqui nos comentários qual é a sua escolha quando você vê um espírito dentro do jogo. Com pouco tempo de jogo dentro de Hollow Knight, quando nós entramos no segundo mapa, o Caminho Verde, nós nos deparamos com o nosso primeiro desafio, a nossa primeira escolha de vida ou morte, onde a gente encontra Zolt na boca de um Vengemosca, de um rei Vengemosca, que está prestes a devorá-lo. A gente não sabe disso e também não sabe o tipo de pessoa que ele é. E é justamente por não saber que tipo de personagem que ele é que a gente corre em busca de salvá-lo. A gente não pensa duas vezes em enfrentar uma briga para salvar o próprio coitado que está na boca lá do moscão, né? Agora tira uma dúvida aqui pra mim nos comentários: alguém de vocês já deixou o Zolt morrer na primeira gameplay? Mas não porque foi distraído e não viu ou porque ficou com medo de enfrentar, só de sacanagem mesmo. Primeira gameplay, viu o carinha ali e falou: ah, não, vou deixar ele morrer mesmo. Mas agora, para aqueles que falaram que só salvou o Zolt porque não sabia quem ele era, bom, aí eu vou pegar vocês, porque assim que a gente salva, ele já mostra de cara a personalidade dele, depois a gente encontra ele na Cidade das Lágrimas, ele mostra de novo, depois em Dirtmouth ele mostra de novo a personalidade dele, e lá no Ninho Profundo, eis que a gente encontra ele de novo preso, e a gente faz o quê? A gente salva ele de novo. Só no Coliseu que a gente acaba salvando ele achando que tá dando um couro, e aí tem justificativa, porque a gente não sabe que tá salvando, na verdade a gente só tá metendo a porrada mesmo. Mas no segundo, quando a gente encontra ele no Ninho Profundo, a gente salva porque a gente é trouxa mesmo. Bom, mas aí a gente segue a nossa exploração pelo jogo, né? Passou pelo Caminho Verde, deixou o Zolt morrer, fez o Zolt viver, quem sabe. E aí a gente vai lá nos Ermos Fúngicos, passa pelo Come Pernas, dá uma trocada de ideia com ele, compra uns amuletos frágeis. Vamos embora e mais à frente a gente encontra a Klawf pela primeira vez. Temos um vídeo dedicado, recomendo muito quem gosta de história do jogo, interações e tudo mais, a assistir esse vídeo, vou deixar o link na descrição. Bom, assim a gente continua seguindo e depois a gente encontra a Klawf mais algumas vezes, tem especificado inclusive no vídeo que eu falei, e ela é outra pessoa, outro NPC que a gente decide se vai viver ou morrer. Bom, e a Klawf provavelmente é uma das escolhas mais aleatórias do jogo sobre salvar, né, matar ou deixar viver. Porque a maioria, pelo menos da galera que comenta aqui no canal, realmente não faz ideia. A galera que teve a ajuda dela durante a luta contra o Lorde Traidor não sabia que dava pra escolher, tipo, não fazer ela participar dessa luta. E a galera que deixou ela viver, muitas das vezes nem sabia que ela existia direito. Viu ela lá nos Ermos Fúngicos e depois não viu mais. Ou viu ela nos Ermos Fúngicos, no Ninho Profundo e também não viu mais. Porque simplesmente não passou por ela na borda do reino. E aí nem sabia que dava pra salvar ou matar e acabou salvando sem querer. Mas me fala aqui, você conscientemente salvou ou deixou ela morrer? Ou você fez isso de forma completamente aleatória? Bom, e seguindo com a nossa exploração, a gente tem no meio do caminho também a nossa Pranteadora Cinzenta. E aqui fica algo meio confuso, para dizer no mínimo, que é o fato de ela desaparecer assim que a gente entrega, né, a flor, assim que a gente conta para ela que a gente conseguiu deixar a flor no túmulo da sua amada. A gente não sabe se ela se mata, ela não sabe nem se ela já estava viva de verdade, de repente era só um espírito com uma aparência mais sólida. O que você acha? Deixa aqui nos comentários também. Você acha que a Pranteadora era um fantasma e estava só esperando para subir? Você acha que ela estava viva e se matou? Você acha que ela estava viva e só teletransportou e continuou viva em outro lugar?
Qual que é a sua opinião sobre a Pranteadora Cinzenta? Olha, eu diria que ela é um ser físico, mas se parando para pensar, a gente não consegue acessar ela sem ter o Ferrão dos Sonhos. Não necessariamente a gente precisa do Ferrão dos Sonhos para encontrar ela, mas para chegar no lugar aonde ela tá, a gente só consegue depois que a gente consegue o Ferrão dos Sonhos. Qualquer caminho que a gente tente passar para chegar até ela, a gente necessariamente vai acabar pegando o Ferrão dos Sonhos. Isso acaba deixando meio no ar e pode ter sido uma coisa aleatória, mas pode ter sido algo que os desenvolvedores tomaram todo esse cuidado, o que é bem esperado da parte deles. Mas independente disso, é uma escolha que cabe a gente tomar, escolher se ela canta para subir ou não sei se ela sobe, se ela morre, o que ela faz, e também se a gente consegue deixar o espírito descansar em paz da sua amada, pois esse espírito some assim que a gente coloca a flor. Ele aparece, agradece e some, o que dá uma pulguinha atrás da orelha de pensar, quando os espíritos somem é porque eles foram descansar em paz. Mas sendo bem sincero, embora a escolha cabe a gente, meio que a gente não tem escolha, né? Porque afinal é um fragmento de máscara, meu querido. A gente não vai abrir mão de um fragmento de máscara. Mais à frente, em nossa jornada de aventuras e descobertas, a gente encontra a DLC da Trupe Green. E aqui, meu querido, a escolha é pesada. A gente tem a opção de banir a trupe ou de concluir o ritual. Seja qual for a sua escolha, a trupe vai embora. Mas quando a gente bane, será que a gente só manda a trupe embora? Ou a gente bane de uma forma mais específica, mais pesada, mais assassina? E dentro desse contexto eu vou considerar duas possibilidades. Quando a gente bane a trupe, a gente mata o Rei do Pesadelo, né, o mestre da Trupe Green, ou a gente mata a trupe inteira, exceto quem fica para fora. Então a gente tem essas duas opções, e aí vamos dizer que a gente tem essa escolha, só que independente dela, a gente sempre vai fazer alguém sofrer. Pois se a gente banir a trupe, a gente fará o Rei do Pesadelo sofrer, pois a gente vai extinguir ele, né? A gente vai matar ele. Porém, se a gente manter a trupe e concluir o ritual, o Brum foge junto com a trupe e continua sobre o comando e controle do mestre da Trupe Green. Sim, eles são controlados. Uma prova disso é que quando a gente encontra o Brum, ele mal tem noção do que está acontecendo, ele não se reconhece, ele perde a própria consciência de quem ele realmente é. Então, de alguma forma, o mestre da Trupe Green consegue controlar a mente dos seus subordinados, talvez por causa das máscaras ou simplesmente por causa do poder da chama escarlate. E no fim acaba sendo isso, ou você salva o Brum e fica com o amuleto dele, ou você salva a criança Green e fica com ela, né? E a trupe inteira fica a salvo, porém em sofrimento. Eu particularmente acho mais digno salvar o Brum, porque automaticamente pode ser que você esteja salvando os outros membros também. E de qualquer forma, se você não estiver salvando, você não está salvando a Divina, né? E a Divina, bom, não merece ser salva. E é justamente nesse ponto da história que a gente volta lá diretamente para os ermos fúngicos e encontrar o nosso querido Come-Pernas. Vale lembrar que aqui no canal a gente tem um vídeo dedicado a esse romance faminto que existe entre o Come-Pernas e a Divina. Caso você não saiba, se você conseguir provar para o Come-Pernas a existência da Divina, ele corre automaticamente direto em direção a ela. Você precisa usar alguns amuletos específicos para que ele tenha noção disso, mas tem explicado no vídeo que eu falei, e essa história tem um desfecho no mínimo bizarro. De qualquer forma, cabe a nós escolher o destino do nosso querido Come-Pernas. Agora a gente vai lentamente nos encaminhando para o final do jogo, porém eu preciso fazer uma menção honrosa a Mila, uma mineradora linda e cheia de sonhos que a gente acaba deixando com que ela seja infectada e consequentemente acabe morrendo. Isso fora alguns que realmente matam ela, chega lá e taca o ferrão achando que é um inimigo qualquer. Se você quer saber a história da Mila completa, a gente tem um vídeo aqui no canal também, um dos melhores vídeos que eu já fiz com muita dedicação, amor e carinho. E vale lembrar que no final do vídeo tem uma fanfic que não é a representação real da história do jogo, é só uma fanfic criada por uma escritora que pensou de uma forma diferente e escreveu um poema bonitinho relacionado a isso.
E como eu falei, a gente vai caminhando para o final do jogo e quem achou que eu esqueci da nossa querida mariposa apaixonada de Guadalupe pensou errado, pois não, eu não vou esquecer que a Radiância sim é uma escolha, é um dos 5 finais que nós temos dentro do jogo e a gente pode escolher não matá-la, por incrível que pareça. Se a gente faz o primeiro final, o mais simples, onde a gente absorve a infecção, a gente sim acaba deixando ela viva e o final, bom, só Deus sabe. E falando em final, outro NPC também que a gente pode acabar escolhendo seu destino é a Buscadora de Deuses, pois um dos finais, aliás o final mais difícil de todos, com toda certeza, é o final do Lar dos Deuses. E eu não sei qual a opinião de vocês, mas quando eu vejo essa cena aqui, eu não acho que essa pessoa está passando muito bem, nem que ela vai ter um final feliz. Agora falando em final, a gente tem algumas curiosidades a apresentar aqui. Eu não vou falar sobre o Cavaleiro Vazio, sobre ser uma escolha ou não, porque a gente não sabe direito qual que é o destino dele. A gente já viu a Hornet atacando a cabeça dele com a agulha, a gente já bateu nele até dizer chega para poder absorver a infecção, mas de qualquer forma, nosso Void também sofre bastante e continua vivo. Tem bastante personagem que apanha bastante e consegue continuar vivo, como por exemplo o próprio Zolt. Então a gente não sabe se ele vai viver, se ele vai morrer. É uma incógnita, mas uma curiosidade muito interessante é que em uma entrevista, quando perguntaram para Shin-Cherry qual era o final verdadeiro dos 5 finais, a resposta foi: todos os finais são verdadeiros. Chupa essa manga e deixa aqui nos comentários como que você acha que todos os 5 finais podem ser a mesma coisa ou levar ao mesmo resultado. Galera, esse foi o vídeo sobre as vidas que estão nas nossas mãos durante o jogo, as escolhas que a gente precisa fazer. Espero que vocês tenham curtido e não esquece de deixar aqui nos comentários se faltou algum. Se tiver faltado pelo menos uns 3 NPCs, eu garanto que eu faço outro vídeo, faço um vídeo novo abordando esse tema. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, da forma como esse tema foi abordado e do vídeo em si. Muito obrigado e até o próximo. Tchau!